A partir de agora, eleve sua vibração. Com você, Fábio Ricardo, o médium das águas. Oh, meu querido ser de luz, que me traga esperança diante de todas as coisas que eu planejo na minha vida, diante do discernimento do que é bom para mim e que possa reverberar a todos que estão à minha volta. Que haja esperança nos corações dos humildes, dos necessitados, dos enfermos, dos viciados, que haja esperança na família, que haja esperança no coração e na mente de cada um de nós. Que assim seja, assim é e assim se faça. Amém. Boa noite, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a esse encontro magnífico de segunda a sexta através da SDP TV. Eu, Fábio Ricardo, médium espiritualista, benzedor, oraculista, conhecido como médium das águas, por fazer leitura mediúnica de vidas passadas através da água. E você pode passar por essa experiência, viver essa experiência de uma consulta onde eu linko esses aspectos da vida passada às questões da sua vida, da sua encarnação presente, dentre outros oráculos como cartas, búzios, seromancia, borra do café, da domancia, né? Temos as mesas radiônicas de divórcio energético e também de harmonização de casais. E tudo isso, você pode entrar em contato e solicitar também informações onde quer que você esteja através do telefone 11 9 3262 6446. Então, sejam bem-vindos. Bom, hoje nós vamos falar sobre a esperança. Nossa, parece um tema meio vazio às vezes, né? Mas eu acredito que dentro da nossa oração inicial já deu para percebermos que nós temos tantas esperanças de tantas coisas. Mas será que a esperança é só uma sorte? Será que esperança é igual a que nem aquele grilo, né? Que não é grilo, chama de esperança, que parece uma folha. Será que a esperança é aquilo? Esperança é, eu vi uma borboleta, significa que vai ter uma visita, né? E dependendo do tempo que essa borboleta entra na minha casa e fica, é o tempo que essa visita vai ficar. Quantas esperanças? Qual é a sua esperança hoje? É de conseguir um emprego? É de conseguir um marido? Uma esposa, de conseguir engravidar, ter seu filho, de restaurar a sua família. Será que a sua esperança ela é em conseguir adquirir um bem móvel ou imóvel? Onde está contida a tua esperança? Bom, a esperança é algo que está muito ligada à fé da gente. Só que ainda como a fé, que nós falamos que precisa haver esperança e ação para isso acontecer, a esperança também precisa de fé e ação para acontecer. Esperança é aquele movimento de você poder acordar e poder vivenciar. Muito se usa a esperança, não essa palavra, mas a esperança, quando você faz o caderno dos sonhos, quando você faz o quadro dos desejos, quando você faz uma oração com a esperança de que a sua oração seja atendida. Não é verdade? Tudo isso acontece. Mas nós vamos falar um pouco mais. Fica aqui o meu boa noite e boa noite, voz do além. Boa noite a todos. Fábio Ricardo, você disse que esperança
Esperança e fé. A esperança é diferente da fé, então? Um está para o outro na sua igualdade. A esperança está contida em todo ato de fé. Não dá para você ter fé sem esperança, e não dá para você ter esperança simplesmente sem ter fé de algum jeito. Não importa que a fé não seja uma fé religiosa, ok? Então, por exemplo, eu tenho a esperança de que fulano me pague. Com isso, eu tenho fé e botei fé quando eu emprestei o dinheiro. Então, percebe, essa fé nem sempre está ligada à espiritualidade. Mas quando nós falamos de espiritualidade, sim, esperança está para a fé como a fé está para a esperança. Bom, muitas pessoas têm uma fé inabalável, né? Uhum. E essa fé inabalável, ela vem com a prática, né? A pessoa acaba vendo que aquilo lá vai dando certo para ela, o caminho está certo, né? A fé inabalável é algo conflitante, ok? Isso é algo que é muito complicado. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, fica cega diante de tudo. Um bom exemplo para isso, tem pessoas que falam, eu confio em Deus. Né? A gente coloca Deus não por uma questão cristã, mas por uma questão universal. Eu confio em Deus, eu não preciso tomar esse remédio, eu não preciso fazer nada, porque Deus proverá, porque Deus vai fazer isso, e a pessoa não faz nada, ela não quer fazer nada, não entende que Deus, o grande arquiteto do universo, seja ele o nome que tiver, ele capacita pessoas para fazer o remédio, o tratamento, as vacinas. Isso é uma esperança. Quantos partiram com a crise sanitária que teve e não teve chance nem de ter esperança, porque não tinha esperança, nem quem botava um parente lá, tanto quanto aquele que estava ali não tinha esperança. E quando saía, nossa, eu nasci de novo. Então é momento de recomeçar. Então a gente tem que ter cuidado com a fé inabalável, porque ela nos cega e pode causar muita ignorância e loucura. Fábio Ricardo, e a meditação ajuda a pessoa a aumentar a esperança? Ah, sim. Sabe por quê? Eu vou contar para vocês. A meditação ela faz com que você desacelere várias situações da tua mente. A mente fica mais calma, mais tranquila. E aí eu vou citar a mestra Monja Coen. Ela foi participar de um experimento na USP, onde ela foi colocada eu acredito que foi numa tomografia, e ali ela fez a prática meditativa dela. E ali foi comprovado que realmente acalma, que ajuda a pessoa no propósito de vida dela. Mas isso é curativo? Em alguns casos, sim. Em outros casos, não. Nós sabemos que um poste é feito de concreto e aço, mas ele também enferruja, não é verdade? Então, imagina nós, esse corpo totalmente frágil, né, que está aqui e pode não estar daqui a pouco, por N razões que a gente desconhece. Então, a meditação ela entra como um processo de esperança no nosso caminho, que nos ajuda a nos desligar até da fé religiosa um pouco e focar naquela transcendental, naquilo que está fora dos preceitos, dos dogmas, simplesmente porque eu paro, medito, relaxo e acalmo minha mente. E isso me traz esperança sempre que a gente tem, quem tem filho com asma sabe, que ele precisa acalmar. Qualquer situação pode gerar
a ansiedade, né? Aquela falta de ar. E a partir do momento que ele acalma a mente, tranquilamente as coisas vão se encaixando e vai tudo voltando ao seu lugar, com calma e tranquilidade. Então, é um exercício, a meditação, que ela serve para o mental, ajudar o corpo físico e todos os nossos corpos espirituais. Quando uma pessoa está em crise, geralmente ela não vê esperança, porque ela não enxerga uma saída, ela só vê um caminho e esse caminho está fechado. Ela só vê o problema. Eu falo muito isso. O problema não deixou de existir. Ele está ali. A gente sabe que ele existe. Mas eu não posso viver o problema. É como num programa, aí, uns anteriores, eu citei o meu avô, que ele dizia, quando eu ficava com pneumonia, ele falava assim, reaja. Foram só 11 pneumonias na minha vida. Principalmente, a maior parte na infância e adolescência. E ele falava, reaja, isso não te pertence. Ele me alimentava dessa forma. E aí ele, para me dar ânimo, ele falava, o que você quer comer? E isso dava esperança de sair daquela situação. E eu falava, abacate. E aí ele ia correr atrás do abacate para poder resolver. Ah, eu quero pera. Ele ia correr atrás da pera. Não era uma questão de ser mimado. Era experiência de vida, colocada em prática, levando esperança para quem não entendia muito da vida, não entendia nada da vida, vamos dizer assim, porque até hoje eu não entendo nada da vida, porque é um constante aprendizado. E esse aprendizado a gente espera, né? Tem a esperança, né? De que ela venha nos trazer cada dia mais conhecimento e sabedoria para poder lidar comigo mesmo e com os outros. Fábio Ricardo, a falta de esperança é a desesperança, né? E a desesperança, ela ama a pessoa ficar parada, a inércia, né? E isso precisa ser quebrado, né? Sim, e a desesperança causa ansiedade também. Gera uma ansiedade dentro da frustração daquilo que não aconteceu como ela queria. Nem tudo é como a gente quer. Eu acredito muito que muita gente fala assim, eu quero engravidar, planeja, mas muitos engravidam sem ter planejado, porque aconteceu, porque eu me descuidei. Tem outros que usam isso, o planejamento, eu quero partir dessa de arrasta, né? E toma a sua decisão. Agora, a esperança é algo que você não pode ter como algo de espera. Simplesmente cruzar os braços e esperar que aconteça. Esperança. É esperar algo que você lança, tá, lá na frente, né, por algo que pode ou não trazer o resultado que você quer. Então, é importante nós estarmos sempre preparados, porque em tudo, no meu caso, e o que eu gostaria de passar para você, em tudo eu vejo a esperança de algo bom, mesmo diante de um caos. Isso não quer dizer que eu não tenha que viver o meu caos, que eu não tenha que chorar, que eu não tenha, às vezes, que reclamar, murmurar. Eu sou de carne e osso, e como eu digo, se eu não tivesse problema, eu não seria normal. Todos nós temos problemas. Então, é importante nós termos a esperança diante da vida, mas sabermos que a desesperança é algo que não vai resolver o seu problema. Então, assim, tente, se esforce para ter um pingo de esperança numa prática espiritual, por exemplo, numa meditação, numa questão filosófica. Busque para que um pouquinho que seja, você possa ter para continuar a sua jornada com mais ânimo, porque a alegria também faz muito milagre. Fábio Ricardo, uma coisa que traz falta de esperança
É, por exemplo, o pessoal que almoça, já aconteceu isso com a gente, mas não porque a gente quis. De estar almoçando e tá lá noticiário de tragédias, Nossa. não é isso? Ai, gente. Então a gente tem que se afastar disso também, né? Ah, e Olha, tem leitura das 3 cartinhas? vamos deixar os montinhos aqui. Já vamos fazer. Vão pensando aí, gente, montinho 1, montinho 2 ou montinho 3, para podermos aí fazer a leitura para vocês aí, assim, que é antes mesmo de terminarmos o nosso encontro de hoje. Montinho Mas, 2 eu quero. montinho 2, então vamos lá. Ponta cabeça. A montanha. Olha só, montanha fala do desafio. Tem gente que olha um obstáculo na frente e já perde a esperança de tudo. E às vezes é só um desafio onde do outro lado um sol lindo, uma paisagem magnífica, coisas maravilhosas passam a existir, impedindo que, trazendo na realidade essa esperança de que há sempre uma chance de algo melhor. Montinho 1, Urso. o urso aqui parece uma pessoa que não tem muita esperança, não confia muito nas pessoas. É importante também entender que o urso pode ser falta de confiança em si mesmo. Então, confie mais em você, busque, tenha esperança de que as coisas mudem, não fique preso aí e acumulando coisas em você. Tem gente que não tem esperança, né? Nunca vou emagrecer, então vou continuar comendo, vou acumulando. Tem que ter esperança e atitude. A lua. A lua fala das emoções. Você que escolheu o montinho número 3, às vezes tem a esperança de que tudo à tua volta se resolva, mas tem coisas que vão e não voltam mais. O tempo é algo que você não resgata, você transforma. Então, tenha a esperança de que, independente da sua situação, algo tem que ser mudado. Sempre depois do choro, né, vem um sorriso, depois de uma noite escura vem um sol. E ainda que o dia não esteja tão claro, com certeza o sol continua sendo a nossa esperança do outro lado das nuvens. Fábio Ricardo, a gente estava falando de ouvir notícias ruins, não só na hora da refeição, mas em qualquer hora, né? Tem uma ação que a pessoa pode fazer, que é como se fosse um reset de 2 minutos. A pessoa levanta, ela estufa o peito, deixa o queixo paralelo ao chão. É a posição do super-herói, né? Faz isso aqui, ó. Né? Do super-herói. A gente joga isso para frente. Respira fundo 3 vezes. Exatamente. E faz aquele sorriso forçado que você sempre explica nos programas, né? Eu não tenho aqui uma caneta, mas você coloca aqui no dente uma caneta para forçar esse sorriso. O teu cérebro não sabe que você está fingindo, ok? Então, quando você mexe com isso, esse movimento de sorriso, mesmo não sorrindo, estufando o peito, respirando, soltando, com certeza vai trazer essa energia positiva. E quanto a essa questão da televisão, nós não temos televisão, gente. Há anos nós não assistimos TV. Quando temos oportunidade, nós assistimos YouTube, podcasts, coisas que são realmente edificantes, interessantes para nós. Não estou dizendo que você não deva se informar. A gente, obviamente, a gente acaba recebendo informações, mas devemos filtrar muito bem aquilo que você está deixando vibrar dentro da sua casa, e não só da casa que você mora, mas a casa que o teu espírito mora, que é o teu corpo. Então, vibrações negativas, palavras, situações que levam você a criar ansiedade para desvendar um crime que aconteceu, querer entender o porquê que aquilo aconteceu, e isso acaba trazendo consequências que às vezes são muito difíceis para você e não faziam parte de você. É importante filtrar as informações que estão na sua vida. E quando nós falamos do comer com uma notícia ruim, é uma experiência que nós, inclusive, tivemos num local, fomos almoçar, e na hora do almoço estava lá não sei qual era o canal, mas falando só tragédia. Tragédia. Sabe aquela coisa de, para nós que refletimos muito sobre tudo,
é algo que fez simplesmente a gente comer o mais rápido possível aquilo ali para poder sair daquele ambiente, porque não dá para associar tragédia a se alimentar, né? A ter o prazer da alimentação. Fábio Ricardo, e uma coisa importante para quem está com falta de esperança é não se isolar, não é? Sim. Só que isso às vezes é difícil para a pessoa. A pessoa que não tem esperança, ela acaba ficando reclusa. O que é importante é saber, você tem um amigo que você não vê há muito tempo, entre em contato. Você com um parente que está distante, procure entrar em contato. Seu vizinho você não viu mais, procure saber de um outro vizinho. Você não é responsável pela vida de ninguém. Cada um é responsável pela sua própria vida. Mas nós podemos ter a esperança de poder salvar alguém, de tirar alguém do limbo, de tirar alguém daquela angústia, da depressão, da falta de esperança, da síndrome do pânico, de uma forma saudável. Olhar com os olhos de amor, abraçar com o abraço do amor mais importante do mundo, no qual nós sentimos muita falta quando teve a crise sanitária, não poder abraçar quem a gente ama. Então, perceba a importância disso e muito além. Chegava ao ponto de falar, eu quero abraçar alguém, eu preciso de um abraço. Então tem pessoas que às vezes estão ao seu redor e que está passando por isso. Não está vendo, não sabe o que aconteceu, a pessoa de repente sumiu. Bate na porta, procura saber se você tem intimidade, se não procura saber com alguém e tenta ajudar, porque às vezes é uma coisa muito pequena, mas que para aquela pessoa é tão grande quanto o universo. É como ter medo de uma barata. O que uma barata pode fazer contra você? Você é muito maior do que uma barata. Um grilo, que eu tenho pânico, é menor do que eu já falei até que é maior do que eu. O grilo é menor do que eu tenho consciência, mas ele me paralisa. Assim são problemas. Existem problemas que não precisam serem grandes. Às vezes são pequenos. E ainda assim podem causar danos na vida da gente. Então, procure pensar, olha a tua volta, vê, procure lembrar de quem você não teve mais notícia, de quem está perto e de quem está longe. E tenta levar um pouco de esperança para essa pessoa. Na verdade, a pessoa que está sem esperança, seria bom ela fazer o quê? Um trabalho social também? Olha, a pessoa quando não tem esperança em nada, eu acredito que ela pode buscar isso. É muito difícil, mas é um caminho. Mas qualquer situação de atividade física é muito bom. Por quê? Porque ela vai vendo uma mudança no corpo dela. Se ela se dedicar pelo menos àquilo com toda a raiva que ela tiver que colocar no Muay Thai ou alguma coisa desse tipo, a mudança no corpo gera uma percepção de que as coisas mudam. Basta dedicação. Então são os resultados que acabam trazendo esperança, né? Acabam trazendo, mas são os resultados mediante uma atitude. Então, por exemplo, você está ansioso por uma resposta, a resposta veio, não é positiva, aí você entra com recurso, vem uma resposta positiva, a esperança, ela tem que vir, e não gerar mais conflito no sentido, e agora tenho mais tanto tempo, até a próxima vez, ou coisa desse tipo. Nós precisamos entender de viver com alegria todos os momentos, tá? Para que a gente possa seguir em frente, porque não é só o seu problema, o problema não é só seu, o problema não é só com você, independente das situações. Isso tudo é algo que está em torno de todo mundo que ama você. Então é importante que você também procure ter esperança em razão do respeito e do amor que os outros têm por você. Fábio Ricardo, e a esperança quando está relacionada à falta de amor próprio? Bom, aí é terapêutico, né, gente?
Não adianta. E tem bastante gente fazendo com você, você é psicanalista, né? E a pessoa pode agendar uma consulta com você, não é isso? Pode agendar uma consulta comigo, vamos conversar, vamos entender, vamos buscar onde está a causa dessa situação. Às vezes você pressupõe que foi um fato, é outro. Então, a terapia da psicanálise é uma terapia da fala, onde você fala e a gente analisa. Como eu falei no início, eu acredito que nós falamos, não hoje, mas falamos no programa de ontem, a respeito da família. Às vezes a gente acha que a família dos outros é uma família margarina. Conforme a gente vai tirando cada camada dessa cebola, porque toda família é uma cebola, tem várias camadas e muitas das vezes arde os olhos, a gente vai descobrindo. A família margarina não existe. E como que faz para te encontrar? O telefone é o 11 93262 6446. Rede social, @Fábio Ricardo Médium. Chegamos ao final? Isso. Saúdo a todos com Namaskar, pois o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em cada um de vocês. Paz eterna, muita luz e muita esperança e fé na sua vida e em tudo mais que estiver à sua volta. Até a próxima.